Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco a respeito das resinas autoadesivas, que são, né? São as resinas que não precisam da aplicação de um sistema adesivo. Vamos entender melhor isso daí. Bom, então vamos conversar um pouquinho a respeito dessas resinas chamadas autoadesivas. O que elas são? O que são resinas autoadesivas? São resinas que têm o poder, então, de se ligar à dentina. Elas vão aderir à dentina. E se a gente imaginar a evolução dos materiais nos últimos anos, a gente pode pensar que era um caminho natural. É algo que vai acontecer. Eu vou conversar com vocês a respeito de em que ponto estamos no desenvolvimento desse tipo de material, né, no momento, mas é algo que tende a acontecer. Por quê? Porque se a gente pensar bem, nós vemos da evolução dos sistemas adesivos, também das resinas compostas. Os sistemas adesivos vieram, ou tendem muito mais, para os sistemas adesivos autocondicionantes, pensando em dentina, com resultados expressivamente bons, cada vez melhores. Se a gente pensar nisso e pensar que o composto, a resina em si, se desenvolveu a ponto da gente conseguir desenvolver resinas que nós chamamos de resinas do tipo bulk, resinas de preenchimento único, e que essas resinas bulk podem ter consistências variadas, que inicialmente foram desenvolvidas numa consistência fluida, e depois passaram a ter uma consistência de massa, mas que começaram como uma consistência flow. Se a gente pensar nisso, o que a gente tem? A gente tem um material resinoso, fluido. E o que é um adesivo? Mesma coisa, um material resinoso, fluido, com monômeros ácidos o suficiente para causar uma desmineralização parcial da dentina e ocasionar, formar a camada híbrida lá na dentina. Então, se a gente imaginasse, bom, eu já tenho um sistema adesivo, que é uma resina fluida, com acidez suficiente para desmineralizar. Eu já tenho resinas que são consideradas fluidas, são resinas fluidas para restauração. É só juntar as duas coisas, né? Ter monômeros ácidos nessas resinas fluidas, e aí eu posso restaurar de forma direta, sem precisar da aplicação de um sistema adesivo previamente. Então isso é, vamos dizer assim, natural, é para onde seguiria mesmo a evolução dos compósitos, né? E se a gente pensar em termos de mercado, então temos resinas já autoadesivas. Aqui no Brasil a gente tem uma resina chamada iFlow, é uma resina da Ilha. Essa resina é uma resina flow que tem as indicações de resina flow, ou seja, né, tem um programinha que a gente já gravou aqui no YouTube, eu vou deixar depois o link para vocês, mas é um programa que fala a respeito das resinas, dos tipos de resina flow. E a resina flow tradicional ou convencional, aquela resina flow que não é bulk, ela tem suas indicações lá, e essa resina ela se comporta como uma resina convencional flow, né, não é bulk, e funcionaria então naqueles mesmos casos, né? Então superfícies expostas pequenas, né, pouco volume de material, mas ele já é um tipo de material que, segundo o fabricante, não necessita da aplicação de um sistema adesivo, ou seja, já tem componentes ácidos suficientes para fazer algum grau, para ter algum grau de desmineralização, de já conseguir fazer então um processo adesivo com a própria resina, tá? Então, no mercado nacional, a gente hoje conta com poucas opções. No mercado externo, nós já temos, dependendo às vezes até de regiões, a gente está trabalhando com o mercado europeu, com o mercado americano, de resinas, por exemplo, a Care produz a Diad Flow, se eu não me engano, é um material que está presente na Europa,
E ele vai trazer o mesmo conceito de uma resina flow que tem também a capacidade de criar adesão, né? De ser um material autocondicionante em que você não precisa fazer nenhum tipo de condicionamento prévio, você não precisa aplicar um sistema adesivo previamente à aplicação dessa resina. Tá? Já foi testado em alguns trabalhos com resultados semelhantes a de outras resinas flow, assim como outra versão do mesmo produto, que tem um outro nome, que é o Vertice Flow, que é uma resina autoadesiva, produzida também pela Care, mas para outro mercado, que também vai apresentar essa mesma questão, essa mesma praticidade, vamos dizer assim. Né? O que eles vendem principalmente é praticidade no uso de uma resina flow sem a necessidade do uso de um sistema adesivo. A mesma coisa, também foi testada, foi comparada com outros materiais, também do tipo flow, porém, em que foi feita a aplicação de sistema adesivo previamente e se comportou de maneira parecida, de maneira semelhante em estudos clínicos de pouca duração, em termos de tempo, né? Não muito longos. Agora, a ideia mais interessante, a ideia que eu acho muito bacana, seria justamente aquela que eu trouxe no início, quando comecei a conversa, falando que, imagina que interessante, se a gente pudesse usar um grande volume de material, um volume maior de material, de uma vez, sem precisar fazer condicionamento ou sem precisar fazer aplicação de um sistema adesivo em dentina numa cavidade então mais profunda. E aí a gente teria, tem essa ideia, né? Tem esse conceito num produto que é o SureFill One, produto da Dentsply, Sirona, que também a gente pode até importar, mas não está aqui disponível no nosso mercado de forma fácil, e que ele teria justamente esse princípio. Ou seja, nós já temos a experiência da SDR, que é uma excelente resina flow da Dentsply, né? E que agora apresenta monômeros mais ácidos e que pode ser usado sem a necessidade da aplicação de um sistema adesivo. Né? Claro que uma resina assim, ela tem que ser flow, né? Porque ela tem que espalhar, mas o fato de ser bulk faria com que a gente pudesse usar numa quantidade maior, que a gente pudesse aplicá-la numa quantidade maior. Então essa ideia é bem bacana. E apesar dos primeiros estudos que eu vi alguns anos atrás, né, eu estudei algumas resinas dessas alguns anos atrás, e eu pude perceber que, em termos de resultado de laboratório, não eram tão boas em relação à resistência. Tinha alguns aspectos mecânicos que eu já não achei tão interessante. No entanto, o que a gente tem visto em termos clínicos, pelo menos até o momento, e usando ou vendo artigos mais recentes, é que esse material se comporta de uma maneira satisfatória, né? Então, existem estudos, por exemplo, como esse estudo que eu estou mostrando aqui, que vai ter como resultado que depois de um ano de uso, você tem perto de 90% de sucesso dessas resinas em cavidades de classe 2, classe 5, vários tipos de cavidade. E você chega muito próximo, então, de um número, ou melhor, de um percentual de sucesso muito parecido com o que a gente encontra nas resinas convencionais. Né? Então aqui, por exemplo, aqui nessa imagem, uma classe 2, depois de um ano, aqui sim, esse daqui é a demonstração de uma foto em que houve uma perda ali de continuidade, de integridade marginal. Então isso daqui a gente considera como tendo sido um resultado não tão bom, mas o mesmo artigo mostra regiões de classe 5 em que a restauração permaneceu sem nenhuma alteração visual durante o período de um ano, e outras restaurações de classe 2 em que o material continuou apresentando lisura, continuou apresentando então propriedades satisfatórias. É claro que um ano para as pesquisas clínicas ainda é muito pouco. Existem outros estudos com outros materiais. Esse daqui foi com o SureFill One, mas tem com os outros materiais até que eu mostrei anteriormente, de até 5 anos, em que você tem uma similaridade com
os materiais já existentes no mercado, porém com uma diferença. O Surefil One ele é usado em cavidades maiores, né, por ter esse princípio de uma resina bulk. As outras resinas que eu mostrei anteriormente, que também estão no mercado internacional, elas são resinas para as indicações de resina flow que não são bulk, ou seja, cavidades muito pequenininhas. Então, esses estudos de 5 anos de acompanhamento foram feitos em cavidades muito reduzidas, em exposições muito pequenas de dentina. Lembrando que é interessante a gente usar esse tipo de material justamente quando a gente tem, claro, se a gente tiver dentina exposta. Porque se a gente está falando de um material autocondicionante e que a gente vai ganhar tempo em não precisar aplicar o sistema adesivo, isso faz todo sentido quando você tem dentina, né? Porque o material autocondicionante vai agir em dentina. Se você tiver só esmalte ou um defeito de esmalte, não é necessário você ter um compósito autoadesivo. Por quê? Porque esmalte sempre a gente vai fazer a aplicação do condicionamento ácido, vai ter que fazer o condicionamento ácido, né? Isso já é uma coisa também que eu abordei em outros vídeos, né? Se tem esmalte ali na parada, tem que fazer condicionamento ácido. Tenho dentina exposta, aí é diferente. A gente vai usar um sistema autocondicionante. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Para quem isso é uma novidade, acho que é legal se aprofundar. É mais uma tendência que a gente tem aí dos compósitos, das resinas compostas, né? E para quem ficou ainda alguma dúvida, ou se quiser depois pegar as referências, eu vou deixar 3 referências aí de artigos em que você consegue ver, estudar um pouquinho a respeito dessas resinas. Antes de mostrar as referências para vocês, eu gostaria de falar a respeito da minha página RSgura Cursos. Se você ainda não conhece, para vocês conhecerem, eu tenho cursos tanto online quanto ali eu falo a respeito dos meus cursos presenciais, né? Então, cursos online como o curso de pino de fibra de vidro, que é o curso mais vendido do canal. Nós temos o curso de tipos de cerâmica e estratégia de cimentação das cerâmicas, que é algo também que vai ajudar você que está começando a trabalhar com cerâmica, a escolher cerâmicas e a seguir toda uma sequência de preparo para a cimentação e de escolha de cimento resinoso, além de um e-book também, que está à venda lá no site, que fala a respeito de todos os cimentos resinosos. Um e-book a respeito de cimentação em odontologia, para todo tipo de material. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma checada lá, tá bom? No Instagram vocês podem seguir Ricardo Esgura, tudo junto. E aí estão as referências para aqueles que querem dar mais uma pesquisadinha no assunto. Valeu, pessoal. É isso aí, então. Até uma próxima.